Lindo sol despertar, novo dia respirar, agradecer, olhar e ver que meu descanso em ti está. Sem clareza partilhar em cada detalhe teu cuidar, agradecer, olhar e ver que essa paz em ti está. No entardecer, compreender que para o bem tudo cooperará. Se conhecer, eu te amar, te adorar e te louvar pelo lindo sol despertar, novo dia respirar, agradecer, olhar e ver que meu descanso em ti está. Amém. Que a gente possa descansar nele. Caio, então, passo a palavra para você, e aí você nos conduz aí nesse momento aí. Tá bom? Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, viu? Muito prazer a gente estar junto aqui. Agradecer ao Marcos, a gente sempre está junto aí na FATIP, em outros eventos também. Antes de começar, eu queria aqui trazer um tom de reflexão, de conversa, até de conexão, né? Eu sou pastor de uma igreja local. Acho que essa é a minha tarefa principal. Então eu vivo as mesmas angústias que vocês, né? Que todos vocês. Eu estou assistindo um seriado de televisão, Netflix, o Ricardo gosta bastante, chamado Shed and Bone, né? Sombras e Ossos. Eu não sei se alguém gosta desse seriado, mas ele é baseado na trilogia Grisha. É um livro que eu gosto. Quem tem filho adolescente acaba entrando um pouco nesse universo, né?
E a narrativa, a história, ela conta a respeito de uma dobra, né, de uma nuvem. Eu não vou aqui dar spoiler, vou só contar um eixo central da história, mas é uma dobra, uma nuvem que divide o mundo, né? Ela é chamado de dobra. Essa sombra, ela divide o mundo, ela se coloca, você vai descobrir isso assistindo a série e lendo o livro. E quando ela divide o mundo, toda essa situação, e essa escuridão faz com que as pessoas tenham que atravessar essa dobra, essa sombra. E no livro, no seriado não dá tanto destaque para isso, há a função do cartógrafo, né? São aqueles que desenham os mapas, né? Então, eles têm que atravessar essa escuridão para desenhar o mapa, para que as pessoas possam, então, atravessar isso, né, de uma forma segura. E é interessante porque no livro tem duas orientações aos cartógrafos, né? A primeira orientação é que não pode ir sozinho, para ter uma dimensão do que está vivendo lá dentro, né? Para você poder desenhar, você não pode ir sozinho. E a segunda orientação é que você tem que sinalizar para os outros, né? E ir fazendo plaquinhas. Olha, passamos por aqui, olha, não vai por aqui, olha. E no seriado da Netflix passa bem rapidamente por isso nos primeiros episódios, mas no livro fala muito dessa ideia do cartógrafo, né? E a minha ideia aqui, a minha proposta é ser um cartógrafo, né? A gente não vai conseguir ter apenas uma maneira de ver a situação. É preciso que a gente faça isso junto, né? Um cartógrafo só não consegue dimensionar o que nós estamos vivendo. Uma visão só, um olhar só, uma opinião só, não consegue trazer um diagnóstico exato dessa dobra chamada pandemia, né? A segunda coisa, a minha proposta aqui é fazer algumas sinalizações, né? É dizer, olha, para cá não dá, eu errei por aqui, ou vamos sinalizar isso aqui, algumas pessoas estão dizendo isso, e é um caminho interessante para a gente escrever essa plaquinha, cuidado com isso, aqui, e é interessante só, lembrei agora, que essas plaquinhas, essa sinalização, elas dão a dimensão da viagem espacial, né? De quantos metros, o do caminho, do trajeto. Eu, pessoalmente, acredito, nesse sentido, que a gente não sabe exatamente, hoje, nesse momento, para onde a gente está indo, assim. A gente precisa dessas placas, né? Talvez uma geração posterior vá poder dizer para a gente assim, olha, vocês acertaram, nós acertamos, né? Ou nós erramos. Então eu tenho muito essa consciência, por ser pastor de uma igreja local, de que a gente não pode, né? Vou enfatizar isso, ter apenas um olhar, a gente precisa fazer isso junto. E isso é um grande desafio para nós pastores e pastoras, né? A gente ter essa percepção de que não é só o nosso olhar. Então a minha ideia, em momento nenhum, é dizer que eu sei, eu vou fazer aqui uma profecia a respeito do que está acontecendo. A minha ideia aqui é escrever algumas placas, né? Alguns apontamentos, muito dessa vida comunitária, né? Uma outra observação que é importante para a gente começar é que hoje, quando a gente fala sobre pandemia e mundo pós-pandemia, a gente está falando sobre um período, né? A gente, hoje, eu tenho visto muita gente assim, como vai ser a igreja pós-pandemia, né? Como se a partir do dia 30 de agosto a gente vai viver um período pós-pandêmico, né? E quem estuda um pouco, não só a área de comunicação, que é minha, ou a área de plantação de igreja, ou até outros nichos aí, outras áreas de comportamento humano, acho que a sociedade, de uma forma geral, já compreendeu que esse período é um ciclo, né? Vocês lembram que a gente parou, a gente imaginou que seriam 15 dias, depois 30 dias, e nós estamos vivendo esse período. E isso é muito importante, porque isso de alguma forma alivia a nossa ansiedade, né? Nós estamos vivendo um período. A gente não sabe se esse período, por exemplo, tem um amigo que ele fala que é a mesma discussão, para quem gosta um pouco de filosofia, né?
aquele pessoal dizendo assim, é a modernidade, não é a pós-modernidade, né? Essa mesma discussão a gente está vivendo agora. Não é a pandemia, nós estamos na pandemia. Não, nós estamos já no pós-pandemia. E, na verdade, é uma agenda, a gente está vivendo um período. E possivelmente nós vamos viver alguns anos dentro desse cenário. Então, quando a gente fala um novo momento, uma nova situação, nós estamos falando sobre um período. E aí eu quero partir para uma reflexão bíblica, acho que é importante, como nós temos aqui pastoras e pastores que gostam de ler, de estudar, eu quero dar duas dicas de leitura muito importantes que nos ajudam nesse momento. Primeiro, esse livro aqui, o Marcos já me ouviu citá-lo várias vezes na aula, é Vozes do Cristianismo Primitivo. Né? Não sei se todo mundo consegue ver aqui. Esse livro é da CEPAL, é uma edição limitada, eles estavam para reeditar, mas você encontra em alguns sebos, né? Muito, muito importante para a gente pensar um pouco a nossa eclesiologia nesse momento de transição. A reflexão que eu vou fazer aqui, bíblica, teológica, parte um pouco dessa leitura, né? Um outro livro, um livro que eu sei que o Marcos gosta bastante também, e é um livro que é acessível, né? Porque são os primeiros cristãos urbanos do Mix, Wayne Mix, né? Esse livro é da Edições Paulinas. Eu acho que é a gente está procurando, né? Eu acho muita ousadia alguns caras escrevendo já sobre igreja pós-pandemia, a gente está dentro ainda da dobra, né? Da sombra. Mas esses caras aqui alguns anos atrás estão fazendo alguns apontamentos interessantes. Então, o que eu vou falar aqui um pouquinho é baseado nesses dois livros, uma boa dica para a gente ler. Eu quero ler com vocês o texto de Atos, capítulo 8, e a gente vai destacar aqui alguns versículos, né, dessa narrativa. Uma das coisas que, nesse livro, Voz do Cristianismo Primitivo, o Glenn Nilsson vai falar, é que dentro da visão que nós temos da igreja primitiva, ele sugere dois momentos, né? Ele chama de igreja primitiva de base, que é que nós encontramos no relato de Atos capítulo 2, onde a gente tem ali aquela experiência da vida comunitária, daquela economia solidária, daquele desenvolvimento, né, entre uma igreja que queria se reunir na escadaria do templo, mas também estava se reunindo na casa. A gente sempre fala sobre isso quando fala sobre igreja nas nossas comunidades, só que a gente esquece, e é isso que ele propõe, de uma igreja primitiva de desenvolvimento. Esse é o termo que ele usa, né? Igreja primitiva de base, igreja primitiva de desenvolvimento. Qual que é o episódio que ele separa esses dois momentos? A perseguição, né? E aí a gente tem no relato do capítulo 8, eu não sei se o Marcos chegou a pegar lá no Stags, em Londrina, a gente tinha a missiologia, né? Lembra, Marcos? Você chegou a fazer no último ano missiologia ou não? Quando a gente estuda missiologia, Desculpa, eu fiz aqui em São Paulo. Você não Né? fez lá? Então lá em Londrina tinha uma espécie de uma formação na época de missiologia, né? E quando você estuda missiologia, é fundamental a narrativa do capítulo 8 de Atos, né? E aí eu vou fazer alguns destaques. Primeiro, no capítulo 8, versículo 4, que diz assim: aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda a parte. Então, logo no início do capítulo 8, a gente tem esse movimento da perseguição dos cristãos, mas o evangelho ele havia se espalhado. E interessante o destaque aqui da palavra parte, né? Porque a gente está vivendo um momento um momento fragmentado. O evangelho era pregado por toda parte. O segundo momento que eu quero destacar, a gente vai correr um pouquinho lá para o versículo 25. No versículo 25, a gente tem: depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados da Samaria. Então, a gente tem esse movimento, e o primeiro destaque desse texto é quando Pedro e João voltam para Jerusalém, e nesse trajeto
eles estão pregando em povoados, né, da Samaria. E se a gente avançar um pouquinho, nós vamos ter o relato onde Felipe é destacado ali para pregar o evangelho para uma pessoa, e eu quero ler o versículo 35. Diz assim: Então, começando com aquela parte das Escrituras, Felipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Logo à frente, no versículo 40, o último versículo desse capítulo, a gente tem: De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu a viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Então a gente encontra aqui nesse texto um movimento estratégico, né, nessa igreja de desenvolvimento. O primeiro movimento é pregar o evangelho, anunciar o evangelho por toda parte. E aí a gente tem uma coisa interessante para destacar. A gente tem Pedro e João pregando a um povoado, e nas traduções há uma diferenciação entre povoado e cidade, e que inclusive o Mix vai explicar um pouquinho sobre isso, por que que Lucas faz essa diferenciação. Mas a gente tem logo em seguida Pedro e João pregando a um povoado, a gente tem Filipe pregando para uma pessoa. E na volta dessa pregação, ele passa por uma cidade. Então a gente tem povoado, o indivíduo e a cidade. A igreja pregando o evangelho por toda parte, a igreja pregando o evangelho para povoado. Segundo o Mix aqui, a ideia é destacamento, a diferenciação de povoado para cidade é uma questão até de organização mesmo, né, de vilarejo ou de uma cidade como centro, como um polo, por isso que Lucas dá esse destaque, mas também a pregação individual. E eu quero fazer aqui 3 considerações em relação a esse texto, que vai fazer a gente se conectar ao tema que a gente está aqui hoje conversando. A primeira reflexão é que a missão ela continua apesar das mudanças de cenário. Então, isso é um ponto importante. A igreja primitiva de desenvolvimento, ela não perdeu a concepção de que a missão ela deveria continuar mesmo diante de um novo cenário. Eu tenho conversado com algumas pessoas e a gente tem tido uma sensação de que a igreja ela está em pedaços, né, por partes. A gente não tem hoje uma situação mais homogênea. E muito do que a gente sofreu como angústia foi o fato de que a gente precisava, nesse momento, dizer assim, peraí, nós vamos voltar ao que era antes da pandemia, nós vamos ser uma igreja transitória, né? Ou nós vamos ser uma igreja que pós esse período a gente vai voltar para o início ou vai ser uma nova igreja, né? E é interessante porque a gente não encontra no relato de Atos nenhuma reflexão dos discípulos dizendo o seguinte, puxa, o bom era lá em Atos 2, né? O bom era lá naquele movimento. Não há uma caracterização desse saudosismo nesse movimento da Igreja de Atos. O que há, a concepção de que a missão ela continuava apesar da mudança de cenário. Então a gente tem uma igreja primitiva de base, que logo se reinventa entre uma igreja que não podia se reunir no templo, e aí ela vai se diversificar aí entre templo e casa, né, oikos e a escadaria do templo, e no capítulo 8, a gente vai ter, logo em função da perseguição, uma igreja conectada a essa mudança, e ela prega o evangelho por toda parte. E essa é a primeira consideração. A missão continua, apesar de um novo cenário. Agora, a segunda consideração é que nós não teremos, e isso aqui é uma coisa muito importante, gente, nós não teremos apenas um tipo de cenário, nós teremos diversos contextos e realidade. A gente vai precisar diversificar as nossas estratégias. Isso gera uma certa angústia para a gente, mas eu quero reafirmar isso. Nesse período pós-pandemia, nós não teremos um grupo
homogêneo, nós teremos um grupo fragmentado. Eu acredito que com o desenvolvimento nós vamos precisar desfragmentar. Quem conhece um pouco aí de informática sabe que uma das coisas bacanas que eu aprendi nesse universo é essa ideia de fragmentar e desfragmentar, né? O que é o fragmentar? É a separação. A gente vai usando o computador e vai deixando as coisas todas espaçadas. E aí você vai lá e desfragmenta, você junta os espaços. O momento que nós estamos vivendo, nesse período pandêmico ou pós-pandêmico, é um momento de fragmentação. Nós não teremos apenas um tipo de cenário, nós teremos diversos tipos de cenário. Por isso, será importante a gente diversificar a estratégia. Então, a gente tem Pedro e João pregando para um povoado, a gente tem Felipe pregando para um indivíduo, e a gente tem na volta Felipe pregando para uma cidade. Então, se a gente parar para pensar aqui, no Novo Testamento, especialmente no capítulo 8, a gente não tem uma estratégia, nós temos diversas estratégias para diversos cenários. Eu tenho ouvido alguns falarem a respeito da igreja híbrida, né? Eu tenho uma crítica a esse conceito de híbrido, porque o híbrido, ele pressupõe apenas, para esse conceito, né, duas realidades. O que eu estou propondo aqui e o que eu tenho percebido é que nós não teremos apenas duas, nós teremos diversas realidades. Vamos dar algum exemplo prático. Nós teremos pessoas que vão voltar, nós teremos pessoas que não vão voltar. Nós teremos pessoas que vão orbitar em torno da igreja. Nós teremos pessoas que vão, de alguma forma, ser aquele conceito de W, né? Elas virão, não virão. Participarão, não participarão, né? Essa sazonalidade pode aumentar. A gente vai ter a experiência de pessoas que estão, por exemplo, nos acompanhando online, que moram em outras cidades, né? Alguns estão tendo muito essa experiência, a gente pode falar aqui daqui a pouquinho. Eu recebi pela primeira vez aqui gente que não mora na cidade de Sorocaba, membros virtuais, nós teremos o culto online, culto presencial. Olha quantas realidades nós vamos ter que lidar, quantos contextos e quantas estratégias. Eu sei que isso pode gerar uma certa ansiedade para a gente, mas a gente tem como pastor e pastora, líderes, entender que esse quadro mais homogêneo de fazer uma coisa para diversos públicos não vai dar certo nesse novo mundo. Nesse período, nós vamos precisar de diversas estratégias, de uma diversificação de estratégia. Então, sabe aquele negócio que a gente faz no culto, por exemplo, faria antes da pandemia? Eu vou fazer um culto, vem todo mundo nesse culto, eu faço uma liturgia ali que tem louvor, que tem hino, e a gente vai, todo mundo vem para cá. Nesse período, nós vamos ter que lidar com diversas estratégias. E aí eu quero propor, nessas diversas estratégias, fazer aqui uma inserção entre três propostas, né? Que acho que são importantes a gente compreender. Quando a gente fala em diversas estratégias, em primeiro lugar é avaliar a comunidade que nós pastoreamos, a realidade e o contexto das nossas igrejas. E em função da internet, né, da gente estar ouvindo muita gente, a gente acaba, de alguma forma, não discernindo e não contextualizando a nossa realidade. A gente vai ter que avaliar a nossa comunidade. Quais são as características da nossa comunidade? A segunda coisa é que nós teremos uma agenda temporal muito distinta. Vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês. Eu falo em diversos encontros, né? Eu falo, por exemplo, nós estamos falando sobre São Paulo aqui. Nós estamos aí imunizando pessoas na área de transporte, os metroviários, né? Aqui em Sorocaba já está avançando para uma idade mais baixa. Mas eu falei essa semana com o pessoal do Maranhão que nem começou a vacinar ainda. Pouquíssimas pessoas foram vacinadas. Olha só, né? E aí você fala de uma extensão nacional, como que você vai pensar numa mobilidade aí de agenda, tá tudo, não tem, não tem um modo homogêneo. Nós temos hoje diversas realidades. Então a gente precisa avaliar o contexto das nossas comunidades,
avaliar essa agenda das pessoas. Quando falo agenda, vou dar um outro exemplo. A gente tem pessoas na comunidade que já estão imunizadas, mas nós temos outras que não estão imunizadas. Nós temos pessoas na comunidade que estão lá isoladas com comorbidades e que, mesmo sendo imunizadas, elas ainda são vulneráveis. Então, a gente vai perceber que nas nossas próprias comunidades nós temos agendas diferentes. A gente tem agenda diferente. Então, avalie o contexto da sua comunidade, avalie essas agendas temporais de cada um, né? Esse é um ponto importante para você trabalhar. E terceiro, nessa questão de estratégia, eu diria que a gente precisa rever, especialmente a nossa relação com a liderança. Embora nós sejamos presbiterianos, o que eu tenho percebido é que há um distanciamento, por causa da pandemia, de pastoras e pastores da sua liderança local. A gente precisa encontrar formas desse primeiro núcleo de liderança se aproximar dessa reflexão, porque senão a gente tem cobranças indevidas. Então chega lá, eu não sei se você, comigo é assim, né? Eu vou falar aqui das plaquinhas, tá? Tem aquele presbítero que fala, tem que voltar, pastor, tem que voltar, tal, a gente tem que voltar, nem que seja com 20%. Aí você marca o culto, o cara não vem, né? Gerar demandas partindo da agenda dele. Então, se a gente avaliar o contexto, avaliar a agenda temporal das pessoas e trazer a liderança para refletir, a gente vai ter melhor uma expectativa de lidar com essas diferentes realidades e contextos. Porque não é a percepção de um. A gente precisa dizer para a comunidade que a própria percepção dela, política, ideológica, a percepção de agenda de tempo, não é a que vai predominar sobre os diversos cenários. A gente vai ter que lidar com isso, senão nós vamos adoecer. Eu recebo diariamente pastores e pastoras dizendo o seguinte: Caio, está voltando? O culto das crianças voltaram? Mas por que você está perguntando isso? Porque eu estou sendo cobrado, não sei se eu volto, não volto. Então a gente precisa passar essa reflexão para as nossas lideranças do que de fato está acontecendo, para que ela não ache que a visão dela tem que predominar sobre a comunidade. Eu acho que isso é um ponto. Eu estou percebendo um distanciamento de pastores das suas lideranças locais. A gente precisa, nesse momento, conectar. A terceira reflexão do texto, e aqui está uma reflexão, uma plaquinha importante, será preciso encurtar as distâncias. Primeiro, a missão não continua, apesar dos diversos cenários, né? A gente vê isso no início do capítulo 8. Segundo, será preciso diversificar as estratégias, pregar para vilarejo, pregar para um e um, pregar para a cidade, fazer o culto online, fazer o culto presencial, né? Isso são movimentos estratégicos. E terceiro, será preciso encurtar as distâncias. Por que encurtar as distâncias? Eu vou dar aqui uma reflexão. Nesse movimento, né, que a gente percebe Pedro e João na volta para o vilarejo. Eles aproveitam, né? Felipe vai, prega para um, na volta prega para a cidade, né? A gente vai ter que encurtar essas distâncias. Nessa oscilação, nessa variação entre as pessoas da comunidade, será preciso um movimento nosso em direção das pessoas. E aí eu quero sugerir 3 níveis desse encurtamento de distância. Primeiro, a grande audiência. O que é a grande audiência? É o culto público que você faz online, você dizer, vem pessoal, vamos aqui, essa é a grande audiência. Mas será preciso a média audiência. O que é a média audiência? Por exemplo, esse evento que nós estamos fazendo aqui numa plataforma é um evento de média audiência. E será preciso a pequena audiência. A pequena audiência é o relacionamento pessoal, a individualização. Então, se a gente tinha antes da pandemia uma agenda da igreja baseada nela, as pessoas vinham até ela e esporadicamente a gente tinha ali algumas ações, né? O gabinete pastoral ou algumas visitas, a gente vai ter que diversificar isso nesse encurtamento de distância. Grande audiência, média audiência, pequena audiência. Será preciso encurtar as nossas distâncias, né? Caio, Oi. eu estou escrevendo aqui, a média audiência, você diz o encontro com o número de, como nós estamos aqui,
com algumas pessoas, é isso? Isso, eu vou dar algum exemplo bem prático, assim. Por exemplo, quando a gente fala o culto de domingo, uma transmissão numa dessas plataformas, onde a gente faz isso público, né, para todo mundo. Aí a gente tem o Ministério de Casais. E aí você fala o seguinte: ó, nós vamos ter um evento de casais pelo Zoom, pelo Google Meet. Então você está segmentando. Quando você segmenta, é chamado de média audiência. É um grupo de interesse. Ou, olha, eu vou dar um curso de liderança, média audiência. Geralmente a média audiência ela é caracterizada por um interesse. A pequena audiência é o quê? É a voz no telefone, é o contato pessoal, é a visita para aqueles contextos, lembre bem, que é permitido, que é possível, né? A gente vai precisar desse movimento, esse vínculo com as pessoas. Elas não estão acostumadas. Eu vou dar uma experiência para vocês de coisas que não deram certo. Vou contar uma que não deu certo e uma que deu certo. Quando iniciou a pandemia, naqueles primeiros dias, falei: caramba, o pessoal vai estar em casa com tempo disponível. Esse pessoal vai começar a ler a Bíblia. Esse pessoal vai ter vida devocional, culto nos lares. Chamei o pessoal do infantil, a galera da equipe pastoral. Vamos incentivar, seria o ideal, né? E a gente gastou uma grana, montou uns kits de culto familiar e fizemos um drive-thru lá na igreja para as pessoas buscarem. Algumas não foram buscar até hoje. Que nada, as pessoas não fizeram culto familiar, elas foram consumir entretenimento, foram trabalhar muito mais, ficaram em casa, tempo disponível, se tornaram hiperprodutivas, cansaço, não desenvolveu. Gastamos uma energia muito grande para uma grande audiência, sendo que não era esse tipo de proposta. A gente errou a mão ali. No meio da pandemia, ainda né, nesse período, eu vou dar aqui a data, mais ou menos no período de agosto do ano passado, numa reunião do conselho, eu resolvi ligar para os membros da igreja, para todos os membros da igreja. 432 membros. Peguei a planilha no Excel, sentei com o secretário e ligar. A primeira resposta que eu tinha das pessoas era: pastor, aconteceu alguma coisa? Por que você está me ligando, né? Mas a sensação que eu tive é que isso manteve os vínculos. Uma ação que eu fiz o ano passado, em agosto, que já passou quantos meses? 7 meses, se tornaram vínculos. Um telefonema que eu fiz. Então, quando a gente fala sobre encurtar distâncias, nós estamos falando sobre vínculos. E eu diria que nós vamos precisar cuidar desses vínculos, fortalecer esses vínculos com a comunidade. Então, quando a gente pensa em evento de grande audiência, média audiência e pequena audiência, nós estamos falando sobre conexão de vínculos. Vou fazer uma reflexão aqui bem sincera para vocês. Existe um conceito hoje chamado de igreja B. O que é a igreja B? A IBAB é uma igreja B. Você possivelmente tem na sua comunidade pessoas que assistem a IBAB e participam da sua igreja. É como torcer para a Portuguesa ou torcer para o Santos. Não tem santista aí ou não? É o time querido de todo mundo, né? E esse tipo de conceito, que você tem uma produção, um louvor com a Baruch, com Sara Renata, a palavra do Ed Renekiewicz politizada, com a pauta da internet, tal. Esse cara ele vai consumir esse conceito da Igreja B, mas ele vai estar conectado à sua comunidade. Você entende isso? Esses dias me perguntaram assim, mas como que a gente lida com isso? A gente aumenta a cerca do nosso pasto? A gente troca de grama? A gente manda contratar o Baruch, compra painel de LED? A gente não tem dinheiro para isso. Como que a gente faz? Eu falo o seguinte, só existe uma coisa que para a gente é um grande diferencial. É as ovelhas conhecerem a nossa voz. Elas saberem quem nós somos. Vínculo. Vínculo. A igreja B, ela não proporciona vínculo. E a gente precisa, antes de pensar numa estratégia de ser essa igreja de expansão, eu diria que a gente precisa, nesse novo cenário, trabalhar o conceito de vínculo das nossas comunidades. É o pastoreio pessoal, é a comunidade relacional, é a igreja terapêutica. Eu vou dar um último exemplo aqui. Eu acompanho já há alguns anos um projeto de plantação da IPB
na cidade de São Paulo, lá na Vila Guilherme. E alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, um líder de louvor desse pastor chegou e falou: olha, eu estou indo para Ibabe. Estou indo para lá e uma música é melhor, a palavra é melhor, aqui, comunidade pequena, tal, tal. O pastor chateado, né? Puxa, não tinha recurso, perdeu a ovelha para Ibabe lá. Aliás, nós temos uma IPI lá dentro da Ibabe, praticamente, né? Muita gente lá. E esse rapaz, depois, nesse período de pandemia, ficou doente, pegou Covid, foi para o hospital. Adivinha quem deu assistência? Quem pegou a família lá no bairro, levava para o hospital, quem cuidou? O pastor da comunidade, né? Vínculo. Então, a gente tem que perceber que não dá para disputar com uma igreja B. Eu não sei vocês, mas na minha realidade eu não tenho como disputar, né? Essa estrutura financeira, imagem, visual, recurso, isso gera uma frustração na gente. Eu não posso estabelecer essa régua. Até eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu percebo que essa é uma angústia para a gente, né? A gente vai lá ver o culto do outra igreja, dessa igreja, e fala, meu Deus, vamos lá, e a gente não consegue, né? O Ed Stetzer tem um podcast dele que ele falou uma coisa interessante. Para mim foi muito libertador. Ele falou assim: a gente precisa estabelecer qual a régua que nós vamos lidar nessa pandemia, porque se a gente colocar uma régua, uma falsa medida, a gente vai gerar frustração, decepção, ministério frustrado. E eu acredito que a gente precisa ajustar isso. Qual é a igreja que nós pastoreamos? Encurtar a distância. Isso é um ponto importante. Então, eu quero aqui recapitular para fazer uma proposição e a gente conversar um pouquinho. Na comunidade primitiva de desenvolvimento, a gente tem que compreender que a missão continua apesar da mudança de cenário. Segundo, é preciso diversificar as estratégias. E terceiro, encurtar as distâncias, né? Esse movimento intencional. E aí, eu quero propor 3 conceitos para a gente sair daqui com algumas plaquinhas. Primeiro, será preciso readaptar. Readaptação. O que é readaptação? Eu tenho um filho que faz fisioterapia e essa é uma palavra que a gente usa muito aqui no tratamento dele. É estar apto novamente, né? Readaptação é estar apto novamente. Gente, eu fiz seminário em 2000, né? E na época lá no seminário, a grande reflexão era a crítica à pós-verdade, à pós-modernidade, né? A relativização da verdade, crescimento do movimento pentecostal. A gente nem imaginava, nenhum professor, né, mais pessimista ou mais otimista diria que a gente viveria esse momento. E a gente se formou, teve uma capacitação, uma boa formação teológica, bíblica, mas mesmo assim a gente vai precisar se readaptar, estar apto novamente. Esse tipo de reflexão que a gente está aqui, conversar, questionar, reavaliar, sabe, reaprender. Eu estou vendo pastores e líderes aqui aprendendo a mexer com live, e mexer com isso, mexer com aquilo, não é verdade? Eu tenho aqui o reverendo Jonas de Araújo, nosso presbitério, e ele durante muitos anos fez programa de rádio na cidade, chamado A Voz do Evangelho. Muitos anos. E agora ele está nesse período online, fazendo áudio, fazendo podcast, fazendo coisas. Ontem eu mandei uma mensagem para ele e falei, Jonas, que uma coisa interessante, você está se readaptando, né? Estando apto novamente, né? Então acho que isso é uma coisa importante, que se aplica à nossa vocação pastoral, mas também se aplica à igreja. Nós vamos precisar, em primeiro lugar, nos readaptarmos, estarmos aptos novamente para esse novo período. Segundo conceito é o conceito de readequação. É preciso readequar. É preciso que a gente se readeque. O que é readequar? É encontrar espaços. Readequar espaços. Eu vou contar um exemplo que eu vivi aqui na minha casa, tá, gente? Por exemplo, eu tenho um filho especial, é um grupo de risco. Eu trouxe o escritório da igreja para cá.
tive que negociar com meu filho caçula para ele dividir o quarto com o outro. Ele foi dividir o quarto com o outro. Readequamos o nosso espaço. A gente precisa readequar, encontrar um espaço de trabalho. Minha esposa trabalha num ambiente, o mais velho faz aula no outro quarto, o mais novo estuda com a minha esposa do lado dela trabalhando. Nós precisamos readequar espaços. A igreja vai precisar readequar os seus espaços. A gente precisa disso. E nessa reorganização, eu tive uma experiência com os meus CDs. Eu, eu tinha um monte de CD. E eu fiquei pensando, meu Deus, com todo respeito, eu sei quem gosta aqui. Falei, mas por que eu guardo tanto CD assim? Tanto CD há tanto tempo. Aí fui lá, peguei os CDs e coloquei num pendrive. Num pendrive. O que é isso? A readequação, encontrar novos espaços. Quem está num processo de revitalização, eu diria que esse é o momento oportuno de readequar os nossos espaços, readequar as nossas estruturas, encontrar espaço. Eu diria que essa é uma oportunidade interessante de readequação. Em terceiro, ressignificar. Então a gente tem readaptar, encontrar estarmos aptos, perdão, novamente. Segundo, readequar, encontrar espaço. E terceiro, ressignificar. O que é ressignificar? Trazer novos significados. Nós vamos ter que lidar com luto nas nossas comunidades, com perdas, já estamos lidando com isso, né? Nós vamos ter que ressignificar a vida comunitária, a espiritualidade. Nós vamos ter que lidar com dois cenários nessa agenda da pandemia. Um é o pessimismo, niilismo, que é muito comum na agenda humana logo após grandes episódios de tragédias, de situações de sofrimento. A gente já está vivendo isso. Nós vamos ver um momento de polarização política. E tudo isso vai fazer com que a gente ressignifique a mensagem, a espiritualidade, a vida das pessoas, o ministério, a vida comunitária. A gente vai precisar lidar com isso, né? Eu participei de um debate, só para acrescentar aqui uma discussão, e eu ouvi uma teóloga pentecostal envolvida nessa discussão, dizendo que o movimento pentecostal ele cresce sempre após movimentos como esse da pandemia, né? A gente estava vivendo antes da pandemia um movimento muito grande de pentecostais e neopentecostais para as igrejas reformadas, né? Um momento de estabilidade, um momento de racionalidade e muita gente saindo do movimento neopentecostal e pentecostal para as nossas igrejas atrás da teologia reformada. O que eles estão dizendo é que nós vamos ter um movimento inverso agora. Porque o movimento pentecostal, ele oferece coisas subjetivas, oferece coisas que vão estar desconectadas dessa realidade pessimista. Então, se nós, como pastores, não estivermos atentos a isso, pregarmos uma palavra de esperança, não uma palavra desconectada, alienante, mas que será preciso trazer palavra de esperança, palavras pastorais. E eu tenho percebido que as pessoas estão abertas a isso, a oração, elas estão abertas a palavras de consolo, a palavras de esperança. Agora, se a gente querer viver uma pauta que vai alimentar esse niilismo, nós não vamos conseguir ressignificar a vida das pessoas e elas vão buscar essa palavra num outro ambiente, num outro cenário. E a gente tem que estar atento a isso. Então, primeiro, readaptar. Segundo, readequar. E terceiro, ressignificar. De uma forma prática, eu quero só trabalhar uma pergunta que o Marcos colocou aqui em relação a esses diversos cenários que eu estou falando. A gente citou o exemplo dos adolescentes, né? Quando começou a pandemia, a gente achava que quem estava dentro do ambiente tecnológico, do ambiente digital, teria um pouco mais de facilidade. E o que a gente percebeu foi o inverso, que os adolescentes, de alguma forma, eles se distanciaram de toda essa demanda digital. Mas eles não se distanciaram de uma coisa, que talvez seja um elemento para a gente pensar. Os meus filhos, eles jogam online. E o jogo online hoje tem uma característica, eles interagem, eles se relacionam jogando. Então lá o Fortnite,
Among Us, cara. Sara, por favor, me ajude aí, Sara. Se é o certo essa palavra. São jogos que eles não só jogam, eles interagem. Por que que eles jogam? Porque o jogo é entretenimento, é recompensação, eles ganham, tem recompensa, né? Trabalha muito com essa ideia da recompensa. E terceiro, que para eles gostam de coisas que não tenham carga de discussão de pauta da vida. É um problema isso. A gente está vendo, por exemplo, eu era adolescente, eu era envolvido com política na minha adolescência, eu gostava de temas. Essa geração de adolescentes não gosta de temas politizados, não gosta de pautas que não sejam pautas de entretenimento. É um grande desafio, não estou elogiando isso. E eu diria que essa é uma das preocupações nesses diversos cenários. Todo local que eu participo, não só no Brasil, fora do Brasil, de discussão sobre esses novos cenários, o movimento mais crítico, a preocupação maior se dá com essa geração de adolescentes. Nós vamos precisar estabelecer uma nova estratégia, novos vínculos. Eu falo isso como pai de uma adolescente, né? Como pai de uma adolescente. Eu falo assim, filho, vamos jogar bola no parque? Não quero, não vou. Vamos andar de bicicleta? Não vou. Vamos jogar online? Vamos. E é uma coisa assim, o entretenimento se tornou uma fonte de prazer para eles, né? E essa é uma questão que a gente vai ter que lidar como um grande desafio. A plaquinha que eu posso deixar disso é que a gente vai precisar fazer isso junto, né? Encontrar formas e maneiras de trabalharmos com os nossos adolescentes, né? Bom, quero abrir para a gente conversar em relação a isso, né? Interagir um pouquinho. É isso. Então, agora estamos aí nesse fórum aberto agora aí. Quem quiser fazer uma pergunta, quem quer compartilhar das suas angústias aí, ansiedades, né, nessa caminhada, tá? Esse é o momento, tá bom? Eu vi essa semana no Netflix um filme que é um desenho animado da história de uma família inglesa, Ernest, e não lembro o nome dela, que é o nome do casal, né? E é a história dos pais do autor do desenho animado. E lá eu descobri uma coisa que eu não sabia. Na Segunda Guerra Mundial, os ingleses mandaram suas crianças para o interior da Inglaterra porque era mais seguro em caso de ataques a Londres ou grandes cidades. E essas crianças, né, no filme, o autor do filme, na época, tinha 5 anos de idade. Quando ele foi mandado pelos pais lá para o interior, eles criaram estrutura para acolher essas crianças. E ele voltou no final da guerra. Ele já tinha, acho que, 8 ou 9 anos de idade. Quando a gente fala cuidar dos adolescentes, né, a gente está falando do futuro, né? É isso que foi a visão dos ingleses, né? A gente precisa cuidar do futuro, porque pode ser que ataquem nossos centros, pode ser que morram nossos cidadãos, mas a gente precisa cuidar do futuro, precisa cuidar dessas gerações, os nossos filhos, protegê-los. Quando você fala aí, né, que é o final das suas colocações, Caio, dos jogos, meu filho, que hoje já não está mais aqui, porque depois de ter câncer ele partiu, ele viveu essa realidade dos jogos intensamente. E eu me lembro que a mãe dele dizia, conversa com ele que eu estou preocupado, a gente perdeu ele para os jogos. E aí, cada vez que isso acontecia, eu sentava do lado dele e ele dizia assim, já sei, você está preocupado comigo, né? Falei, estou aqui junto com você, na verdade. Mas eu queria entender o que está acontecendo. Ah, tá bom, eu vou jogar um pouquinho aqui junto com você. Você topa? Eu topo. E alguns jogos que eu vi ele jogar, um deles era um jogo coreano, e eu disse assim, mas é muito legal esse jogo, porque aqui está a espiritualidade em forma de símbolos. A espada, o ataque, a proteção, uma série de coisas assim. E aí os colegas, né, jogando com colegas,
E depois eu fui vendo que ele, na verdade, ele estava desenhando uma comunidade com os colegas. Essa comunidade, ela não era só virtual, era uma comunidade presencial, porque ali estavam ex-colegas de escola, colegas atuais de escola, amigos, né, de outra, que estavam jogando. E eles se encontravam fisicamente. Agora já vai fazer 5 anos que ele partiu. E cada ano a gente se reúne com esse grupo de colegas dele, que o vínculo se mantém. E a gente fala de espiritualidade, fala de vida. Então, eu percebo que a gente tem que baixar os nossos medos, né, colocar as nossas armas aí no chão e começar realmente a enxergar que o Espírito de Deus trabalha em tudo, em todo momento. E tudo é caminho para o desenvolvimento. Em tudo tem perigo, mas em tudo tem oportunidades da gente avançar. E nessa linha, para terminar minha colocação e contribuição na roda aqui, né, do Caminhar Juntos, hoje a gente está muito afetado pelo tema da doença, o Covid. Hoje a gente começa a perceber que, consequência hoje a gente acha que é a escassez econômica, mas não é, é uma mudança planetária. A gente está saindo da economia fóssil para uma economia que não agrida o ambiente e seja solidária, uma economia que valorize a natureza. A gente está fazendo uma viagem imensa e com resultados necessários, porque o planeta não aguenta mais esse ritmo que a gente vinha levando, inconsequente. Mas a gente vai ter resultados maravilhosos. No meio do caminho, a gente vai ter dinâmicas, vai ter lutas, vai ter perdas, mas a gente vai ter coisas maravilhosas sendo descobertas e redescobertas. Então, para mim, a gente precisa também ressignificar os temas, rever os nossos temas de espiritualidade. Um dos temas que a gente deve olhar é a nossa conexão com a natureza, com a criação, a ecologia, como que a gente vive diante deste mundo que está criado, sem agredi-lo e sem que a gente seja inconsciente. Outro tema que eu acho que é fundamental é o tema a harmonia entre o feminino e o masculino. É chave para o equilíbrio do ser humano, do equilíbrio pessoal. Não estou falando aqui apenas do equilíbrio entre mulher e homem, mas dos princípios feminino e masculino, para que a gente alcance outras dimensões de harmonia, de equilíbrio, de saúde, de relacionamento entre nós, de relacionamento espiritual, de aprofundamento na espiritualidade, porque há muito sobre isso na espiritualidade que a gente pouco consegue enxergar com o nosso olhar atual. Dessa forma, eu acho que a gente precisa, né, nessa linha, não só de novas estratégias, mas de novo olhar. Não somente de cuidar dos nossos adolescentes, mas compreender que há muito que já está sendo preparado e que a gente precisa se abrir a isso. E finalizando, num dos encontros de pastores que houve, eu me lembro que chegando, né, no ambiente do encontro, um colega pastor me disse: você vê aqui, olha, a gente está gastando alguns milhões aqui nesse encontro. A gente tem aqui algumas centenas de pastores. Algumas centenas não vieram para o encontro. O que você acha de tudo isso? E aí eu disse naquele momento, num impulso, né? Não numa reflexão estruturada, mas num impulso. Eu acho que Cristo está trabalhando com o mundo inteiro e um dos trabalhos maiores que ele tem é com a gente, para que a gente entenda que ele está fazendo isso e ele conta com a gente, porque a gente ainda está enxergando o nosso umbigo como se fosse o centro e o coração da ação de Deus nesse mundo. Duas considerações bem rápidas, essa questão dos adolescentes e até a forma que você fala um pouco da sua história, Elias, tem a ver com o ressignificado, né? A gente vai ter que lidar muito aqui na nossa comunidade, nós tivemos perdas, né? Então, a gente vai ter que lidar com esses vazios, ressignificar, encontrar sentido. Eu acho que a sua experiência é uma experiência
positiva nesse sentido, né? Dessas memórias, desses vínculos, né? Agora, só uma preocupação que eu tenho, pessoal, assim, eu não acho que a pandemia ela é redentiva. Eu acho que essa é uma falsa expectativa, sabe? Em função da queda, eu acho que ela é oportuna, ela vai trazer mudanças, mas se a gente fizer uma reflexão bíblica teológica, a gente vai perceber que ela tem um caráter também expresso do pecado, né? Então, assim, eu tenho dito sempre isso. Eu tô vendo muitas coisas boas. Vou dar o exemplo dessa reunião, né? Quantas reuniões do presbitério, a pandemia, ela acelerou coisas, trouxe oportunidades de mudanças tecnológicas, mas ela trouxe marcas do pecado, a própria morte, né? Talvez seja uma das maiores expressões. E essa expectativa de que ela redime, a pandemia redime, ela é frustrante, porque o ser humano ela tem a capacidade destrutiva, né? E aí que está o evangelho, né? O que é o evangelho? Não é o que nós fazemos, mas é o que Deus fez. O evangelho é o movimento de Deus na direção do ser humano, essa reconexão. E quando a gente fala em missão, a gente fala em pregação do evangelho, uma pregação de reconciliação do homem com Deus, consigo mesmo, com a natureza, com as relações, como você disse, entre homem e mulher. E quem pode fazer isso plenamente é o evangelho, né? E eu acredito que quando a gente fala, por exemplo, sobre esperança, sobre uma mensagem ao mundo, essa mensagem é o evangelho, né? É o evangelho que traz essa reconciliação, né, de um homem, de uma natureza em queda, de um ser humano rompido com Deus, né? Assim, uma reflexão, porque eu tenho visto isso em alguns lugares, dessa expectativa de que os próprios eventos humanos possam redimir o ser humano. Vão trazer transformações, acho que isso a história já diz, né? Mas não redenção, né? Ok. O Alberto, Bom dia, gente. Graça e paz. Vocês estão me ouvindo aí? Opa, Ah, legal. Eu sou seminarista da IPI aí do... Hoje eu estou aqui, né, na igreja do Jardim Santo André e pertence também ao Presbitério Leste, né? O professor Marcos também é meu professor e uma coisa que eu fico pensando, mas aí a gente, quando reflete, né? Ontem nós falamos isso, né? A aula, inclusive, foi com o professor Marcos, e você também disse sobre as pessoas que a gente pensava que por estar mais conectados, que eles iriam aderir ainda mais, né, a esse momento, né, de culto, através das lives e tudo mais, né? Eu acho que a gente tinha que perguntar quando, por exemplo, estes jovens vão aos jogos, vão aos filmes, ainda vão, né? Porque eu nunca assisti os filmes do Harry Potter, mas a juventude gosta muito, né? Dos filmes do Harry Potter. No tempo que eu era mais jovem, era o Senhor dos Anéis, e o Harry Potter nunca saiu, né? Porque tem inúmeras edições. Mas o que, né? O que isso significa na vida dessas pessoas? E aí eu acho que estende-se, né? A não só a questão dos adolescentes, dos jovens, né? Mas o que isso significa em sentido de que, na verdade, essa é a palavra, né? Por que dá sentido, dá mais sentido estar no meio do game, embora haja interação social, como o nosso pastor acabou de dizer, na igreja também há essa interação, talvez em menor escala, né? Porque geralmente tem o pastor ali no modo, às vezes, de trazer, né, a exposição, mas o que dá sentido, né? O que? Essa é a minha questão, né? Por quê? O que dá sentido, né? E, uhum, e por que faz mais sentido estar nesses lugares?
vendo essas coisas do que estar nos cultos, né? Eu acho que essa é a reflexão que a gente precisa fazer, porque alguma coisa Uhum. que nós estamos comunicando, às vezes, no meio dessa mensagem, né? Entre quem transmite e quem recebe, há um ruído, né? E aí a gente precisa saber. Eu acho que esse é o grande desafio. Alberto, eu vou sugerir um livro para vocês. Eu até ia pegar ele, mas ele está emprestado. Chama Teoria das Mídias Digitais, Linguagens, Ambientes e Redes. Ele é da Vozes, é do Luiz Mauro Samartino. Ok, Teoria das Mídias Digitais, Linguagens, Ambientes e Redes. ok, eu agradeço. Eu vou dar dois exemplos para conectar com você sobre essa questão de linguagem. Quando a gente fala ambiente digital, a gente fala sobre linguagem. A igreja precisa aprender que a internet não é só uma plataforma de divulgação. A internet ela tem uma linguagem. Eu vou dar aqui algumas características dessa linguagem. Interação. Então, se você vai fazer sua live, você tem que interagir com as pessoas. Oi, Elias. Oi, tudo bem? Marcos está aqui no chat. Oi, Sara. A internet ela é uma interação. Não é daqui para lá, tem que interagir. Isso eu tenho percebido que os pastores estão aprendendo, as pastoras aprendendo. Uma das características da linguagem é a interação. Segunda característica da internação, não, da internet, do ambiente digital, é a mobilização. E a internet funciona com causas. Vou dar um exemplo. Você deve ter recebido nas suas redes sociais aí uma campanha para uma criança que tem que comprar um remédio, fazer uma cirurgia. Ah, temas únicos, campanhas que são causas, mobilizam pessoas. A igreja não entendeu ainda que nesse ambiente digital funciona com causas. Então a gente tem interação, mobilização, tem vários itens. Mas existe um último item que eles chamam de comunicação efetiva. Aí vou dar um exemplo, Alberto. Meu filho está no quarto dele lá, certo? Ah, ele vai me mandar uma mensagem daqui a pouquinho, quando ele acordar, que eu combinei algumas coisas com ele hoje. Ele vai me mandar uma mensagem, ó, vamos fazer. Eu, que nasci no ambiente antes do digital, eu, o Ricardo, o Marcos, o pessoal que tinha que ligar o cabinho meia-noite, colocar o CD da AOL, né, que era da IG, fica lá, né, internet. Não sou nativo da internet. Eu tenho que ir falar com ele sobre a mensagem que eu mandei para ele. Para ele não precisa. Para ele já é uma comunicação. Ele já se expressou. Ele não compreende o porquê que eu mandei mensagem para ele e mesmo assim tenho que ir lá falar para ele o que eu já mandei. Porque para ele basta. E eu acho que essa é uma coisa que faz a gente ter uma dificuldade com o adolescente. O adolescente ele não diferencia comunicação, por isso que é comunicação objetiva, de uma conversa. Quando eu falo para pais de adolescentes, eu sempre falo o seguinte: converse com seu filho pelo WhatsApp. A nossa consciência é dizer, mas como assim pelo WhatsApp? Mas para ele a comunicação é plena, é suficiente, né? Nesse livro, a minha esposa, eu tenho aqui um texto rápido dela, só para falar por que os adolescentes jogam tanto videogame. Rapidinho, ó. Opa, passei errado. Primeiro, porque tem um sistema de bonificação imediata. Quanto mais você joga, melhor você fica. Quanto mais você joga, mais você vence. Quanto mais você joga, mais feliz você fica. Porque o cérebro produz o quê? Dopamina enquanto o adolescente joga. Sensação de prazer, né? Por isso que o mundo empresarial está levando para as relações empresariais de trabalho bonificação, né? Essa ideia. E, por último, a interação e relacionamento. Então, a gente tem que entender, para compreender o adolescente, Alberto, que o ambiente digital é uma linguagem para ele. Já é uma linguagem. E a gente, às vezes, não compreende isso. E ele, talvez. Esses dias a minha esposa falou uma coisa interessante, porque ela tá nesse universo, né? A gente tá lendo esse livro aqui, inclusive, Crescendo com Seu Filho Adolescente, do Eugene Peterson, né? E ela falou uma coisa interessante.
Será que não está na hora da gente chamar os adolescentes? Porque a gente está preocupado em conectar com eles, né? Chamá-los e dizer o seguinte: olha, a gente quer se conectar a vocês, tal, tal. O que que vocês, o que que vocês acham? O que vocês pensam, né? Como que é o universo deles? Ao invés de nós nos tentarmos decifrar o código e conectá-los, será que eles não podem nos ajudar em relação a isso? Né? Ouvi-los e dizer quais são as demandas, né, que eles precisam, né? Esse é um grande desafio, né? Desculpa de ter me alongado aqui, Marcos. Imagina. Me empolguei. Obrigado. Ricardo, até assim, para a gente otimizar o nosso tempo aí, as perguntas serem mais objetivas aí, não ser muito longas, porque senão a gente vai passar do meio-dia aqui, que é a nossa proposta. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas uma observação, da palavra do Caio. Nós, na IPI do Tatuapé, estamos passando por um processo de revitalização. Assim, a gente, com a pandemia, a gente está aprendendo algumas coisas e corrigindo algumas outras. Mas uma coisa que eu queria compartilhar aqui, você falou da readequação como oportunidade, uma grande oportunidade para as igrejas em revitalização. No Tatuapé, a gente tem experimentado realmente alguns processos de readaptação naturais. Depois eu acabei percebendo que foram naturais, mas foram causados porque nós tínhamos metas. A IPI Tatuapé, nesse período, cresceu. E ela enfrentou e tem enfrentado recentemente luto pesado. Foram 4 pessoas da comunidade, relacionadas à comunidade. Inclusive o padrasto da Sara faleceu nesse período. Foram 4 falecimentos, foi muito pesado. Mas no período em que a comunidade se uniu, a igreja cresceu nesse período. E cresceu de forma fantástica. Você falou que tem gente que está de fora de Sorocaba acompanhando. Aqui eu estou recebendo gente de Sorocaba. Nosso culto. Eu percebo que isso está se dando na nossa comunidade porque nós temos um projeto. Nós já tínhamos metas, nós já tínhamos norte, nós já tínhamos algumas coisas que nos auxiliaram a readaptar e readequar e ressignificar algumas coisas, porque nós já estávamos vivendo esse processo de ressignificação. Então eu queria compartilhar nesse sentido que o fato de nós já estarmos vivendo um processo de revitalização nos ajudou muito nesse processo de pandemia e vai estar nos ajudando também a vislumbrar um novo horizonte nesse, entre aspas, pós-pandemia, porque nós já tínhamos algumas metas, algumas mudanças necessárias, algumas ressignificações acontecendo, algumas readequações acontecendo. Então, para a gente foi menos difícil, vamos dizer assim, nesse período. Nós já estamos experimentando alguns frutos disso. É até estranho isso, né? Mas alguns frutos dentro desse processo que a igreja está fechada, né? O tempo está fechado. A gente fala de tempo está fechado, a igreja está aberta, funcionando e crescendo, orgânico. Então eu queria compartilhar nesse sentido, porque essas coisas que você falou com base teórica, né, a gente acabou fazendo naturalmente, mas porque antes nós tínhamos uma outra base teórica com base na revitalização da igreja. Eu acho que é uma grande oportunidade que a pandemia está dando para as igrejas de não apenas revitalização, ela é fundamental para muitas igrejas. E as igrejas que se prepararam antes sem saber do que aconteceria, acho que acredito que estão vivendo tempos melhores, ou menos piores, sei lá, e estão vislumbrando um futuro melhor. Então, temos grupos de mulher que a gente não imaginava, a Sara está aí coordenando isso, com frutos incríveis. Né? O grupo de mulher seria média audiência, Exato. né? Então a gente tem um grupo de grande audiência nos nossos cultos, que duplicou com relação ao culto presencial que nós tínhamos no tempo.
Nós temos esse grupo de mulheres que nós não tínhamos. Né? Nós temos o entretenimento, vamos dizer assim, com as crianças e pré-adolescentes, porque nós não temos um grupo disso, não tem como a gente ter isso agora. Já vivem o digital com as aulas toda semana, então é um desafio a gente ter um digital com as crianças e adolescentes nesse período com a igreja, mas nós temos um entretenimento para elas, um Tato Kids que nós chamamos, e tem sido um sucesso também. E tudo, como eu disse, foi natural, porque nós já tínhamos metas, norte e projeto. Então eu queria compartilhar nesse sentido. É a grande oportunidade, e realmente está sendo uma grande oportunidade para nós como igreja. Apenas uma colaboração nesse sentido, compartilhar algo que nós estamos vivendo. Da sua fala, Ricardo, eu tenho dito o seguinte, né? A mesma aplicação que a gente percebe em relação ao Covid-19, que ele é mais letal, né? O risco é maior para quem tem comorbidades, isso se aplica à igreja. As igrejas que já tinham comorbidades pré-pandemia, elas ficam mais vulneráveis, né? Mais suscetíveis. Dá para a gente fazer uma analogia com isso, né? Um outro ponto, que talvez fique até para a gente numa outra conversa, eu tenho conversado com o Valdinei sobre isso, inclusive, a gente fez alguns bate-papos sobre tipos de membresia. Nós vamos ter membros diversos. Aqui na nossa igreja, a gente estabeleceu 4 níveis de membresia. Espectador, frequentador, participante e comunidade. Vou repetir aqui, ó. Espectador, em primeiro lugar, frequentador, participante e comunidade. Serão os 4 tipos hoje. Talvez a gente possa, as plaquinhas que eu faço aqui, Ricardo, é que a gente vai ter esses 4 nichos aí de membresia. Lidar com essa nova realidade, tipos de membresia. Você vai ter um membro aqui em Sorocaba, que você vai ter que lidar com isso. Aonde que ele vai estar aqui? Ele é um espectador, ele é um frequentador, ele é um participante da comunidade, ou ele é da comunidade mesmo, participa efetivamente, né? Essa é uma nova realidade, que a gente vai ter que lidar. Agora, eu fecho com esse assunto, quando eu tenho acompanhado, né, vi o seu projeto, inclusive, de revitalização. Eu acho que quem estava num trajeto de revitalização, e aqui conecto com a fala do Elias, né, que fala a respeito de mudanças da pandemia, eu acho que acelerou coisas que a gente gastaria tempo, né? Imagine você convencer o conselho a investir em comunicação, em mídias e tal, ou encerrar uma atividade que não ia pessoa nenhuma numa reunião de oração, num encontro, e hoje você faz pela internet, tem muito mais alcance. Eu acho que nesses processos todos, né, de readequação especialmente, ajudou muito, muito. E quem já tinha algo preparado, isso foi oportuno, né? Bom, na lista aqui tem agora o Éder. Opa, muito obrigado aí pela oportunidade. Caio, muito bom ouvir as tuas palavras, essas propostas para uma igreja nova, vivendo um momento diferente aí. Mas o meu questionamento, ele encontra algumas particularidades no seguinte sentido. Há um livro do Marcos Monteiro que tem como título Um Jumentinho na Avenida. E ele faz ali uma analogia, sendo uma igreja, uma carroça carregada por um jumentinho passando numa avenida paulista. Então as pessoas têm a sua vida cosmopolita, de entretenimento, mas em dado momento passa essa carroça, que ele descreve até como a igreja. E às vezes eu me pego pensando de que o ser humano deste século, principalmente esses que estão em São Paulo, em Sorocaba, em grandes cidades, ele tem esta vida cosmopolita,
porém a sua vida interior, ela ainda é muito simples, ainda demanda muitos sentimentos próximos, vínculos afetivos. É como se ele vivesse na cidade, no seu mundo de trabalho, mundo de negócios, na sua interação, mas na palavra ele precisa daquela vida pacata, interiorana, do tete a tete. Como você vê essa questão da igreja do mundo atual, ela às vezes ter que sair desta carroça e se relacionar com um ser humano cosmopolita, mas que precisa de uma palavra assim mais afetiva? O que você pode nos ajudar em relação a isso? Quando a gente estuda a cultura urbana, tem uma coisa interessante que é o imaginário rural, né? Mesmo o ser humano vivendo na urbis, ele tem uma saudade rural, até daqueles que não viveram nesse contexto, né? Então, nesse deslocamento, nesse êxodo rural para urbis, né, para os centros urbanos, esse imaginário rural, ele tá nessa ilustração que você falou, né? Existe um movimento hoje chamado de contra-êxodo, são pessoas que moram em grandes centros urbanos, que não estão indo mais para a vida rural, eles estão indo para aquilo que eles chamam de cidades de transição, cidade polos, cidade de médio porte, Sorocaba, Itu, cidades próximas que oferecem para ele um pouco do rural, mas ele está conectado à urbis, né? À vida cosmopolita, como você está falando aí. Esse é um ponto. Segundo ponto, assim, uma coisa que essa pandemia colocou para a gente, ela igualou a igreja a processos de mudança a outros níveis da sociedade. Vou dar um exemplo. A crítica à igreja era que ela sempre estava atrasada em relação às discussões da sociedade, não é verdade? Parece que a pandemia colocou a gente no mesmo nível de mudança e de pressão por transformação. Esse delay que a gente tinha aí de 10 anos, a pandemia meio que colocou todo mundo no mesmo nível. A escola está assim, que minha esposa trabalha, os outros níveis da sociedade, outros processos, todo mundo assim, a faculdade, talvez tenha um pouquinho antes ido para o EAD, mas também tem presença, está todo mundo se vendo a um processo de transformação. Então, eu acredito que nesse caso, a igreja está se colocando num momento de mudança. É oportuno, como o Ricardo falou, como o Elias falou, da gente aproveitar esse tipo de mudança. Mas ainda conectado à questão do imaginário rural, eu vou enfatizar uma palavra que eu já ouvi o Marcos falar lá alguns anos atrás, que eu falei inclusive no Proclame, que é a comunidade terapêutica, né? Eu acho que a igreja vai precisar ser um refúgio, uma comunidade terapêutica no meio de uma urbis adoecida. Por exemplo, nós estamos falando de tecnologia, não estamos falando aqui? Então, eu diria que no mundo digital, a igreja tem que ser um ponto de humanização, Éder. No mundo de vida, de relacionamento artificial, de inteligência artificial, a igreja deve ser um local de humanização. Eu acho que esse talvez seja um ponto para a gente pensar nesse novo mundo. Qual que é a nossa reflexão? Comunidade terapêutica e as nossas igrejas, pontos de humanização. Obrigado. Sara? Bom dia, gente. A minha pergunta, pastor Caio, vai muito na linha do pastor Éder, mas ela vai mais... Eu acho que ficou claro para mim essa forma de lidar com o novo mundo, com o novo tempo, com os de fora. Mas eu, por exemplo, vim de uma realidade de igrejas no antigo presbitério, em que havia muito zelo pela tradição, as igrejas históricas, né, as primeiras igrejas e tudo mais, tem um zelo pela tradição, é muito saudosista, né, da forma positiva, mas também na forma negativa. E aí eu gostei muito quando você usou esses 3 R's, do readaptar, do readequar e do ressignificar. E aí o meu questionamento é como lidar com a comunidade que... não é o caso, por exemplo, do Tatuapé, porque a gente tem visto
uma boa convergência entre liderança e comunidade. Mas eu vejo outras realidades de como lidar com uma comunidade que a liderança está se readaptando, readequando e ressignificando, mas grande parte da comunidade, ou uma parte significativa, ainda não entendeu ou ainda não quer o readaptar, o ressignificar, o readequar. Entende? Esse vai ser um grande desafio, É um desafio, né? porque muita gente está achando que a vida está antes da pandemia, né? Então, se a gente já lidava com essa questão histórica, né, de que o melhor estava lá atrás, né, a gente vai ter que lidar com esse grande desafio. Esses dias eu estava falando que quando a gente fala em faxina, por exemplo, né, em mudanças rápido aqui, tô falando sobre CDs, como eu falei, a gente tem que tomar cuidado às vezes também na faxina para não jogar coisas que têm significado de memória, né, identidade, né. Às vezes você está fazendo uma faxina aqui e aí você vai lá na caixa de papelão e fala, meu Deus, que você não pode jogar isso aqui é... Por exemplo, aqui eu tenho um carrinho meu que está aqui, ó, tem um Walkman lá, aqui, né? Às vezes tem que jogar coisas que tem sentido, tem significado, que trazem segurança para a gente. Então, nesse processo de mudança, a gente vai jogar muita coisa que é inútil, que tem que readequar, mas alguns itens bem selecionados, não muito, para senão você fica acumulador, né? Você precisa de alguns sinalizadores, de algumas memórias afetivas, de algumas coisas. Talvez nessa transição, Sara, assim, pegar alguns elementos, algumas coisas de memórias afetivas, não muitas para não ficar presa ao passado, mas também fazer o apontamento, né? Na revitalização isso é uma constante, né? Você acessar a memória da comunidade e dar... Esses dias eu ouvi uma frase de um pastor que ele falou o seguinte, nós temos que dar missão ao passado. Eu achei essa frase muito boa, né? A gente tem uma memória, tem uma tradição, a gente precisa dar uma missão a isso. Uma missão ao passado. Porque se não der missão ao passado, a gente vai ter sempre essa expectativa de que o melhor da vida estava lá atrás. Pô, é claro que estava legal fazer ajuntamento, churrasco, pô, é legal, mas essa vida não vai voltar mais. A gente não vai ter, por enquanto, nesse ciclo que eu falei, nesse período pós-pandemia, né? Então é um desafio. Vamos fazer umas plaquinhas juntos. Se você começar a conseguir algumas coisas, você avisa a gente. A Tati. Reverenda. Olá, estão me ouvindo? Isso, estamos sim. Tá. Olá, Caio, prazer Tudo revê-lo, bem? mesmo que Prazer. à distância. Na realidade, eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho meio que um desabafo, e eu vou começar só com uma leitura aqui do versículo de Provérbios 16, versículo 9, que diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu sou uma pastora recém-ordenada, licenciei o ano passado, nesse período caótico, né, nesse cenário que nós estamos vivendo, e fui ordenada, estou à frente de uma comunidade que eu não conhecia, não eram pessoas que faziam parte ali da minha caminhada. Estou vivendo esse cenário, né, diante desses cenários novos que você citou aí para a gente, e dentro desses 3 conceitos que você trouxe, eu me encontro no 2, na readequação, no ponto de encontrar espaço. Eu sei que não tem uma fórmula, eu sei que não vai ter uma receita, mas talvez tenha conselhos da parte de vocês. Tem muita gente lá na igreja que eu nem conheço pessoalmente, porque estava licenciando o ano passado. No terceiro mês do ano, nós entramos no isolamento social, e de lá para cá a gente tem vivido esses altos e baixos aí da pandemia. Então, para mim, tem sido um desafio muito grande, principalmente porque faço parte de uma comunidade muito carente. Grande parte das pessoas e dos membros lá não tem nem acesso à internet. Tem sido um desafio gigantesco conseguir criar vínculos com essas pessoas, me aproximar. Então, por isso que falei que me encontro nesse espaço de
nessa adequação, né? Readequação, ou encontrando o meu espaço nessa comunidade. Tracei muitos planos no decorrer do curso, foram aí 4 anos estudando, porque eu fiz parte da última turma de 4 anos da FATIP, 1 ano como pré-candidata e outro ano licenciando, então aí uma jornada muito grande. Fiz planos, fiz projetos escritos no papel, mas está tudo lá, adormecido. Então me sinto desafiada, até por isso essa inquietação, e trouxe, né, comentei com os irmãos essa pauta, agradeço desde já ao reverendo Marcos pela atenção, pastor querido, e por sua presença aqui nessa manhã conosco. Eu não sei se vocês poderiam, de alguma forma, me aconselhar, me orientar, o que falar, né, para compartilharmos, porque eu sei que me sinto frustrada, confesso, mas esse versículo tem falado muito comigo, né? O coração do homem traça o seu caminho. Mas o Senhor... Tati, eu vou falar para você, embora eu conviva nesse universo de estratégias, né, e quem trabalha comigo sabe que eu gosto disso também, na igreja que eu pastoreio, gosto de planejamento, de organização, de ferramentas, eu gosto disso também, mas eu vou falar para você uma coisa bem pessoal, não é só com você. Eu vou repetir essa frase, eu tenho repetido para minha liderança aqui, não é só você. Acho que todos nós nos sentimos assim. Quando eu estava no seminário, ninguém me disse que eu iria viver um momento como esse, o que nós viveríamos. Mas Deus sabia que nós seríamos pastores e pastoras nesse momento. E Ele nos chamou para isso. E o que conforta o meu coração, primeiro, é saber que Ele me chamou tendo noção e compreensão de que a gente viveria essa agenda. Então, Tati, Deus te chamou para ser pastora nesse momento. Segundo, esse sentimento eu vivi isso o ano passado, em novembro mais ou menos, eu quase entrei num esgotamento por essa ansiedade, assim, de dizer, meu Deus, aonde que o vento está indo, aonde que está indo a plaquinha, né? E eu comecei a colocar meu coração diante de Deus e pedir que Deus me capacitasse, me renovasse, caminhasse comigo, né? E Ele, de alguma forma, se fizesse presente na minha rotina. Então, eu acho que esse é uma coisa que você tem que descansar. Deus te chamou, sabia que isso ia acontecer, está junto com você, você é vocacionada, né? Uma das formas que a gente reconhece a vocação é a igreja reconhecendo a vocação, ou seja, a igreja reconheceu a sua vocação. É um tempo, é um momento, a gente não consegue compreender. Então, o que cabe é a mim. E uma coisa só estratégica, eu diria o seguinte para você, pessoalidade. Se eu tivesse que dar uma dica para você, vá pela pessoalidade, contato pessoal. Assim, é uma coisa de pessoalidade. Menos estratégia, mais pessoalidade. Na comunidade que você está pastoreando, acho que esse momento é o momento de manter o vínculo. Aqui no Conselho dou a ilustração de um barco numa tempestade. A gente precisa estar junto, nós vamos chegar na praia, em algum porto seguro, em algum momento, e a gente não pode perder ninguém, né? Manter os vínculos da comunidade. A missão mais importante hoje, se diz, eu recebi um texto de um pastor, até um amigo, ele falou assim, sobreviver ou avançar? Eu falei, claro que é sobreviver. Eu até estou pregando sobre isso, assim. Se a gente sobreviver, tiver saúde, inevitavelmente a gente avança. Mas no momento agora é sobreviver, a gente manter os vínculos da comunidade, né? Até a gente ter um porto seguro. Se esse porto seguro ele vai ser transitório, mas vai ser um momento de respiro, a gente vai caminhar junto. Mas vá, Tati, pela pessoalidade. E Deus chamou a gente. Nós não cremos nisso? Deus chamou a gente para ser pastor e pastora. Está todo mundo aqui repreendendo fazer live, Facebook, YouTube. O Marcos lá, lembra, Marcos? No início da pandemia era o StreamYard, né, Marcos? A gente precisava de ajuda e tal, daqui é a aula e vai. Tá todo mundo, né? Ninguém imaginava. Eu imaginava que eu ia sentar lá no seminário, no meu escritório, abrir meus dicionários e ia só me preocupar com a pregação de domingo, né? E de repente, olha só como a gente está aqui. A gente se tornou especialista em mídias digitais, comunicação, live, tecnologia, né? E o que Deus está com a gente, Deus está, de alguma forma, revelando a graça dele, capacitando a gente, né? Cláudio? Gratidão, pastor. Obrigada.
Pô, pastor Caio, obrigado pelas palavras aí, né? Para mim, sou recém-formado também, e você falou de humanizar o virtual. Para mim, nesse encontro aqui só faltou o Galácio e o Leontino, né? Que são meus professores favoritos. Parece que eu estou sentado no banco da FATIP, né? Ouvindo você aí, o pastor Marcos, que é eu brinco, é meu chefe lá no trabalho, né? A minha pergunta é o seguinte: como a gente continuar a criação de novos projetos, de congregações, nesse momento aí de pandemia? Qual que é a visão da nossa igreja, como instituição agora, né? Olha, é interessante isso, porque esse ano e o ano passado nós começamos alguns projetos novos de plantação, né? Petrolina, Maceió, também em Mineiros, que você conhece o Vitor, né? Acho que é da sua turma, o Vitor, não é, né? Amigo. E a gente começou alguns projetos Presidente Prudente e tal. Nessa ideia de etapas, né? O projeto de plantação ele tem fases. Você se lembra disso da aula lá, né? Esse desenvolvimento. Numa das etapas, que é a etapa de fazer com que a igreja ela tenha um certo conhecimento estratégico, né? Um desenvolvimento, tem ajudado essas comunidades a questão do ambiente digital, a divulgação. Então, por exemplo, Petrolina, o rapaz que está lá, o Leandro, ele tem feito várias coisas pela internet, divulgando, né? Criando um movimento, né? Agora, se a pandemia avançar, esse período avançar, a gente pode ter um prejuízo na segunda etapa, que é a etapa comunitária, né? Diferentemente de nós que somos pastores de uma igreja que já tinham pessoas antes da pandemia, esse pessoal não tem gente. Por enquanto tá ok, tá num período legal, movimento, tal. Eu acho que o risco tá se nessa segunda etapa, que é a etapa comunitária, a gente não conseguir transicionar, né? Só para você ter uma ideia, Cláudio, se discute muito a questão da plantação de igrejas virtuais, né? Se existem igrejas virtuais ou não, né? As que eu conheço, as que eu acompanhei, elas entraram em colapso nessa transição. Porque chega um momento que as pessoas que participam do digital, elas querem dar um passo na direção da comunidade, na humanização. Então, eu acompanhei um projeto de pesquisa que foi feito de plantação de igreja, laboratório, que era uma igreja, um projeto de uma igreja virtual, ela colapsou aí. Ela começou a perder gente nesse processo de vida comunitária. Então, hoje, os projetos de plantação que a gente tem ainda estão dentro do planejado. Mas se a gente não tiver um passo para a vida comunitária, a gente pode ter um prejuízo. Obrigado. Bom, chegaram aí também conosco aí o pastor Sandro, o pastor Lázaro, né? Sejam bem-vindos aí, né, a nosso encontro. Nós estamos já partindo para o encerramento do nosso encontro. Eu queria só colocar algumas coisas que foram levantadas, né, até nas perguntas que a Tati colocou, e que não tem, assim, respostas prontas, né, em relação a isso, como já foi colocado, as plaquinhas, né, e a gente vai compartilhando, a gente vai conversando e vendo, né, essa questão da igreja virtual, né, para mim é muito, muito claro isso, que nós vamos ter realmente essa igreja presencial e igreja virtual, ou seja, a pandemia, né, tirou essa questão presencial nossa, veio o virtual e ele veio para ficar. E eu acho que as igrejas precisam, né, se adequar a isso, né, se adequar a essa questão. Isso demanda recursos, nós temos dificuldades, porque temos igrejas pequenas que não têm recursos, e eu acho que o presbitério ele vai ter que, né, buscar isso, ajudar de alguma forma. A gente precisa, as igrejas se ajudarem nesse momento. Eu acho que se a gente pode construir algo bom em meio a todo esse caos aí nessa pandemia, é essa solidariedade mesmo entre as igrejas, né, de ajudar aí, né, para que outras que não têm os mesmos recursos possam ter recursos também e possam aí pregar o evangelho e desenvolver
não é, o seu trabalho. Essa questão, Caio, assim, da liturgia, né? Por exemplo, né, uma das perguntas que a Tati até ela colocou, a liturgia é a mesma quando era culto presencial, é a mesma liturgia, né, do culto do culto virtual, né? Uma outra coisa, qual é o feedback em relação ao público, ou seja, à igreja, né? Como é que ela tem visto, tem participado ativamente dos cultos, né? Eu creio que eu estou aqui preparando até uma pesquisa para fazer com a igreja aqui, para ver o retorno, para saber se estão realmente participando. Eu tenho assim que eu converso, a gente liga, a gente fala, né? Mas fazer uma pesquisa mais assim, um pouco mais séria, né? Nesse sentido. Mas são essas questões, né? Como é que fica? Essa liturgia é a mesma, não é a mesma? Não é? A questão dos adolescentes, você já colocou aí, realmente é um gargalo, né? Que a gente precisa conversar bastante para a gente poder atingi-los aí. Né? Como é que você vê isso, cara? Vou pontuar aqui coisas bem práticas. No ambiente digital, o tempo de atenção é menor. Então, isso é a primeira readequação, né? A janela de atenção, ela diminui. Ela diminui e ela é transitória. Ela começa com imagem e áudio e depois de um tempo ela passa só para o áudio. Então, por exemplo, possivelmente aqui, eu até brinco, eu corto a ponta do meu dedinho, se em algum momento aqui você desligou a câmera, viu outra coisa, mas continuou ouvindo, não é assim? Então, eu sempre falo que quando a gente fala no ambiente digital, a voz, ela é um pouco mais importante do que a imagem. Pouca gente fala sobre isso. Por que os podcasts fazem tanto sucesso? Porque enquanto o cara lava a louça, enquanto o cara dirige, enquanto o cara faz alguma outra atividade, ele ouve, né? Então, quando a gente pensa no culto, a gente precisa pensar, claro, numa boa transmissão de imagem, mas num áudio permanente. Quando você pensa nisso, você já começa por exemplo, a prestar atenção na qualidade do seu áudio e no tipo de conteúdo que você está fazendo no culto. A segunda coisa é que, se são dados, hoje a maioria das pessoas, se não a metade para um pouco para a maioria, assistem on demand. O que é on demand? É o tempo delas, a demanda delas. Então, se você tem o culto às 18 horas, as outras pessoas vão assistir depois os cultos, né? A gente tem aqui na nossa igreja, às vezes até dobra a visualização, a audiência depois do culto online, porque as pessoas elas estão descobrindo a vida aos domingos, estão vendo tanto de gente que está andando de bicicleta, correndo, fazendo um monte de coisa, que volta naquele item da sazonalidade, né? Muitas das nossas ovelhas estão descobrindo a vida aos domingos e elas assistem o culto ao demand. Quando elas assistem o culto ao demand, tem um dado estarrecedor. 70% ou mais avança para a pregação. Então, eu diria o seguinte, na sua transmissão, dê ênfase a uma boa pregação. Comunicação clara, objetiva, inteligível, com uma boa transmissão da palavra. É interessante isso, né? Porque a gente vai para música, vídeo e tal, a gente acha que esse tipo de recurso prende a atenção, mas não. São dados. Eu diria assim, Tati, na sua liturgia, como boa pastora reformada presbiteriana, dê ênfase à palavra. Nos nossos relatórios do YouTube, a audiência nossa está na hora da pregação. Na hora da pregação. Então, essa é uma dica bem objetiva. Quando você vai fazer uma transmissão ao vivo, face, áudio, o vídeo pode interagir, como a gente chama de momento de transição, né? Mas a pregação ainda é um ponto importante. Uma e tem a questão só de linguagem, eu esqueci de falar, porque, por exemplo, antigamente a gente tinha um culto que era transmitido online, certo? Hoje não, a gente tem que ter um culto que ele é pensado no ambiente online, né? Então, assim, enquadramento, a voz, a percepção é outra, né? Uma coisa que a gente tem feito aqui é o recorte da pregação, ou seja, faz uma edição depois só da mensagem, né, e lança ela nas redes. Isso, é bem lembrado, Marcos. A gente faz isso. Na segunda-feira aqui, a gente já disponibiliza a pregação. E a maioria das pessoas vão para a pregação. O que eu sugiro, até da estratégia de comunicação, é potencializar a pregação. O que é potencializar?
as frases que você citou, o texto vai para o pequeno grupo. Intencionalmente você pega a pregação e você trabalha ela durante a semana, né? A gente disponibiliza em podcast, só o áudio, você usar conteúdo, porque a internet ela trabalha com conteúdo, então o seu domingo, você imagina assim, você produz lá o domingo, se prepara, e você faz o culto domingo e deixa o conteúdo lá, não, pega esse conteúdo do culto e explora ele nas redes sociais, divide um podcast, pega pedaços da pregação, pega frases da pregação, pega o texto bíblico, faz a síntese, e gera esse conteúdo permanente, né? Exato. A gente chama de pílulas, né? É. A mensagem, né? Drops, né? O pessoal chama. Trecho. Drops de anis, lembra do drop de anis, Marcos? Eu não sou assim. Né? Então, assim, a gente está encerrando, então, a nossa gratidão aí ao Caio. Obrigado, viu, Caio, por esse tempo, estar conosco aqui. Mas eu queria, antes de encerrar aqui, tirar uma foto. Então, quem puder aparecer aí, tiver com roupa, né? Pode aparecer aí para a gente registrar esse momento aqui, tá? Olá, eu vou tirar a foto, hein? Olha o sorriso aí. Pronto. Ô Marcos, eu queria agradecer e só ressaltar um ponto aqui das plaquinhas lá que eu falei no início, mas de não caminhar sozinho. Nós, pastores, somos muito competitivos. E o ambiente institucional, muitas vezes, nos distancia das pessoas, né? A gente precisa, nesse momento, de amigos e amigas de ministério, do pastorado, para que a gente possa ter uma percepção melhor, né? Às vezes a gente acha que sabe, mas alguém, a angústia, o cansaço, o tédio, tudo isso que a gente está vivendo, a gente precisa caminhar junto de pessoas. Alguém compartilhou a tela aí, né? Ô Lázaro, você compartilhou a tela aí, Lázaro. Ô Lazinho. Pastor, tira outra foto depois, eu me perdi aqui. Pronto. O Marcos, a Tati está pedindo para bater uma outra foto. Ah, tá bom. Eu tinha me perdido aqui. Então vamos para outra foto, então. Se perdeu no virtual aí, mano? Não, se for assim, então espera aí, deixa eu arrumar meu topete aqui. Deixa eu arrumar o meu também, então. Aí, Marcos, arruma o seu cabelo aí, Marcos. O Éder faz tempo que ele quer briga comigo. Hein? Olha o sorriso, gente. Prontinho. Obrigada. Então, é isso. Eu acho que essa questão do vínculo, né, eu acho que é muito importante nesse momento. Né? Se tem uma coisa que eu, pelo menos, percebi na comunidade aqui, essa questão do pertencimento. Né? Isso tem sido muito forte. Né? A gente tem, testemunhando também aquilo que o Ricardo, né, passou, também a gente tem experimentado também crescimento na comunidade, né, de arrecadação, de membresia. Né? O ano passado a gente recebeu aqui 12 novos membros, quer dizer, então, né, estamos aí iniciando já uma nova classe de catecúmeno, então, e a gente que está chegando virtualmente, então a gente vai ter que lidar com esse novo momento. E esse novo momento, ele gera muita angústia, né, ansiedade, como já foi colocado aí. Eu também, no começo, até no meio da pandemia, eu tinha muito essa coisa, eu sou muito otimista, né? Embora eu sou realista, mas sou muito otimista. Então eu pensava assim, puxa, nós vamos sair melhor dessa pandemia, né? Né? Não acredito na redenção, mas, né, que coisas poderiam melhorar, o ser humano podia ser um ser humano, aproveitar esse momento, né? E a gente percebe que não, né? E para mim o mais emblemático disso é lá a faixa de Gaza. Eles conseguiram, através de 3 lockdowns aí, sabe, rígidos aí no isolamento, vacinação em massa, eles conseguiram, como é que fala, controlar a pandemia. Né? Então, até fazendo seus festas religiosas lá, sem máscara. Agora, a primeira coisa que eles fizeram para comemorar foi guerra. Voltaram ao velho, né, ao normal, não é nem o velho normal, voltaram ao normal, né? Então a gente tem percebido que essa redenção, como o Caio colocou, ela realmente não, a pandemia não vai trazer. É uma ilusão achar que
que o sofrimento por si só redime as pessoas. Por isso que a gente tem que voltar a olhar realmente para o nosso Deus. E eu queria deixar com vocês um texto para a gente encerrar esse momento, que é um texto que o pastor Ricardo Barbosa, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, lá em Brasília, e ele compartilhou na conferência do CTPI do ano passado, na fala dele, na qual ele usou a questão da imaginação profética. Aquilo foi muito importante para mim. E eu queria deixar uma parte desse texto, que é o final ali do capítulo 4 de 2 Coríntios, que diz assim: por isso nunca desanimamos. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Eu creio que esse é o nosso caminho, dessa imaginação profética, e de ver, trazer as realidades invisíveis para a realidade visível, a fim de que a gente possa enfrentar esse momento, irmanados, como igreja, como presbitério, mas olhando sempre para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é o Senhor da igreja e Ele que nos sustenta, né, em meio a tudo isso que estamos passando. Mais uma vez, Caio, obrigado Eu que agradeço, muito pela bom. sua disponibilidade de estar conosco aqui. Deus o abençoe. Né? Agora eu vou para o aniversário da sogra. Isso é Olhe bom. por mim. Vai ser aqui em casa ainda, com pouca gente, só a gente e a sogra e o sogro. Tá certo. Ela já está aqui, já está me ouvindo, por isso que eu estou falando, cara. Né? Parabéns para ela aí, né? Deus abençoe, né? E que seja um momento gostoso aí para vocês, tá certo? Nós vamos encerrar então com uma oração. Vou pedir para o reverendo Ricardo, né, presidente do nosso presbitério, né, estar orando, e aí então a gente está encerrando esse encontro. Eu vou encaminhar para vocês, não sei se o Caio teve contato com essa pesquisa do Josué, campanha da Envisionar, fez uma pesquisa ampla, realmente, desse tempo de pandemia. Eu vou estar encaminhando no grupo aí, tá bom? Para vocês. Então, obrigado, reverendo Marcos, por ter promovido esse momento tão precioso, a pastora reverenda Tati, por ter provocado isso, e o reverendo Caio, que está aqui com a gente, compartilhando suas experiências tão preciosas, e certamente foi muito precioso para todos nós, o presbitério. Deus abençoe muito sua vida, seu ministério, à frente da Secretaria de Evangelização da Igreja, com tantos desafios, e obrigado por compartilhar esses desafios, os seus questionamentos, suas respostas também, que Deus vai dando para você, e se você compartilha, isso é bênção para todos nós. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso que o Senhor proporcionou para nós, pastores, pastoras, presbíteros do Presbitério Leste Paulistano. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de grandes desafios, mas como nós ouvimos do Teu servo, nós fomos chamados por Ti para vivermos isso e para sermos líderes neste momento e para darmos, ó Pai amado, ouvindo a Tua voz, respostas às pessoas que o Senhor colocou para nós cuidarmos, pastorearmos. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, a perceber o Teu querer nesse momento complicado da humanidade, para que possamos, Senhor Deus, responder, cuidar, abençoar a vida das pessoas nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Eu peço que o Senhor abençoe as comunidades, as igrejas do nosso presbitério. Abençoe cada pastor, cada pastora à frente com seus problemas, demandas, dificuldades, que possamos perceber todos os dias a Tua presença nos contagiando, nos abençoando, nos ajudando, Senhor Deus, nos restaurando quando caímos,
possamos ter essa sensibilidade espiritual de perceber com que o Senhor está no controle de tudo, apesar de nós muitas vezes não percebermos isso por falta de fé ou por qualquer outro problema que passamos. Possamos perceber a Tua mão poderosa conduzindo a história. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e pedimos a Tua bênção para a vida de cada um de nós, em especial para a vida do reverendo Caio. Nós te louvamos por sua vida, por seu ministério. Rogamos em nome de Jesus que abençoe sua vida, sua família, seu ministério, todos os seus afazeres, na igreja em que ele pastoreia, na Secretaria de Evangelização. Continue usando poderosamente o seu servo. Dá a ele saúde e disposição todos os dias para perceber, Senhor Deus, a tua ação e, como nós falamos aqui, responder, Senhor Deus, aos questionamentos e às inquietações desse momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Obrigado, gente, pela participação aí. Deus abençoe todos vocês. Irmãos e irmãs.